A salvação eterna, dom de Deus, tem sido... Vocês concordam com isso? Então, gente, esse é o Evangelho, irmão. Esse é o Evangelho. Não é você colocar julgo nas pessoas, não é oprimir as pessoas. Que nem o japonês, o camarada chegou para pregar o Evangelho para o japonês. O senhor já viu o Evangelho? Não, então o senhor precisa... Contou toda a história do Evangelho para o japonês. O senhor quer aceitar Jesus? Aí o japonês falou, não. Eu falei, então agora o senhor vai para o inferno. Mas por que eu vou para o inferno? Não, porque agora o senhor não é mais inocente, eu te falei. Então por que você me falou? Entendeu? O japonês, ué, não está certo o japonês? Quer dizer, ele não ia para o inferno. A partir do momento que eu falo para ele, vai para o inferno, o japonês falou, então por que você me falou? Não me falasse, Então o Evangelho, irmãos, é bênção, é libertação, é salvação. Só que a pessoa precisa entender que ela é doente. Você vai até o médico fala, meu irmão, você está com excesso de açúcar. Ele está aqui o seu exame, está constando aqui. Você não tem que acreditar naquilo lá? Você não tem que acreditar no exame? Primeiro você tem que acreditar no exame. Aí o médico fala, olha, você tem que parar com isso, senão nós vamos ter que começar a dar remédio. Ou você faz uma preventiva. Não, o médico não é... Não. A gente não acredita no médico, gente. Não é assim? Vocês... Então, mesma coisa o Evangelho. Nós temos que chegar a ter... Deus nos usa para a pessoa... Ela tem que ter convencida que ela está doente de uma doença mortal, que é a morte eterna. E aí, mas fica tranquilo. A solução está aqui. Você não vai ser condenado, porque Deus te ama. Deus desenvolveu um plano, já está pago o preço da sua salvação. É só você concordar. E aí o Espírito Santo vai trabalhar na vida daquela pessoa. Tá certo? A dificuldade nos dias de hoje, as pessoas até sabem que tem uma doença, mas elas acham que não vai castigar. Aí você ensina os 3 atributos morais de Deus. Ele é santo, justo e amor. É igual esse tripé meu aí, se você tirar um pé, ele cai. Né? Aí é que está, realmente Deus é amor. Deus é amor e a misericórdia de Deus dura para sempre. Né? Só que a paciência dele tem limite também. Prova disso, Sodoma e Gomorra, o dilúvio. Babilônia caiu. 7º. 1, 2, 3. Jesus Cristo ressuscitou fisicamente dentre os mortos, ascendeu aos céus e voltará na consumação dos séculos para julgar os homens. Está vendo? Aí olha a importância de conhecer a Bíblia, porque isso é uma informação bíblica. É uma informação bíblica. Ninguém erra nessa informação, né? Por mais que o pastor, os evangélicos, dá uma viajada de vez em quando, mas pelo menos nessa informação ninguém erra, né? Está lá, está registrado nos 4 evangelhos, depois nas epístolas paulinas, nas universais, no Apocalipse. Então isso daí, ó a Bíblia, a importância de você ter um norte, ter uma segurança. Você tem que crer naquilo, não é? Então está garantido aí. E lembrando que a mensagem do Evangelho, ela é futurista, escatológica. Primeira coisa, quando você vai evangelizar uma pessoa, ensinar a palavra de Deus, você vai começar com a Bíblia, mostrando na Bíblia para ele, tranquilão, você vai mostrando, e depois ele vai ver você também testemunho de vida. Não, essa pessoa realmente, ela vai ver na senhora o seu comportamento ético, moral, os princípios na sua vida. E terceiro, ele voltará. Vai ter o juízo, que é a terceira parte da mensagem do Evangelho. Importantíssima. Sem ela não adianta. 8ª. 1, 2, 3. A punição eterna inclui separação e perda da comunhão com Deus. E o destino final do homem, não regenerado e de Satanás, com todos os seus anjos. Punição eterna. Punição eterna. Então, quando nós deixamos a morte, ela é uma palavra, como é que é o nome? Aí fugiu a palavra, polissêmica. Olha que legal essa palavra. Sabiam? O que significa uma palavra polissêmica? É uma palavra que tem mais de um significado. Não é isso? Exemplo, vela. Tem vela de navio, tem vela de acender, tem vela de carro. Manga. Oi? Manga.
Manga de roupa. Manga de roupa, manga de camisa, manga fruta, manga eixo de caminhão. É uma palavra polissêmica. E a palavra morte é polissêmica. Morte física. Já foram em algum sepultamento? Você vê a pessoa ali. Na verdade, você não vê a pessoa, né, gente? Quando você está lá no velório, lá, você está olhando o caixão ali, você está vendo um cadáver. Você não está vendo a pessoa não está ali. Olha que profundo. A pessoa foi para algum lugar. Nós não sabemos para que lugar ela foi. Nós cremos que ela foi salva, porque na dúvida, vamos sempre apostar na misericórdia e no melhor, não é? Na dúvida. Para que você vai condenar a pessoa se você tem dúvida? Quem é você? Não, mas ele estava no tiroteio. Eu não sei. Eu sei que teve um camarada que estava sendo crucificado, aprontou de tudo, foi condenado corretamente pela lei e foi salvo, porque houve arrependimento. Então eu não sei. Então quando você vai no velório, você está ali, o pessoal está naquele sentimento triste, e o próprio Salomão fala que é melhor o velório do que uma festa, porque ali é um momento de reflexão, mas você está vendo ali um cadáver que vai ser sepultado ou cremado, não sei, depende da cultura da pessoa. Mas essa é a morte física, separação. A pessoa deixou o corpo. Você lembra do que precisa ser para uma pessoa na primeira hora? Se cair na provinha de vocês acertam? Pelo menos essa. Se cair um teste. Os 3 elementos da personalidade, as 3 faculdades, vocês lembram? Esqueceram. Intelecto, emoção e vontade. Todo ser que tem essas 3 faculdades é um ser pessoal. Por isso que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, para ser pessoa, não precisa necessariamente ter corpo. Nós somos pessoas humanas. Então, nós temos um corpo. Por isso que nós vamos receber um novo corpo, porque eu gosto de ser gente. Eu gosto, gente. Vocês gostam de ser gente? De ser humano? Vocês gostam de... Você gosta de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus? Eu amo. Todo dia nas minhas orações eu agradeço a Deus por isso. Por Ele me ter feito segundo a sua imagem e semelhança. E me ter feito gente. Ele escolheu, e olha que nós somos menores que os anjos, inferiores a anjos, mas eu estou tão satisfeito. Eu não gostaria de ser anjo, não. Eu gosto tanto de ser gente. Você gosta de ser gente? É gostoso, né? Emoção e vontade, as 3 faculdades da personalidade. Todo ser que tem esses 3 elementos é um ser pessoal. Então, a pessoa morreu, o médico deu lá atestado de óbito. Então eles vão trabalhar o quê? O cadáver da pessoa, né? Vão limpar, pôr uma roupa bonitinha, maquiar, fica até bonito, né? A minha mãe, ela dirigia a circulação. Outro dia ela falou para mim, me ligou: filho, eu fui ver a irmã, ela faleceu, né? Nós fomos lá, não, parecia um anjo, a gente via. Mãe, é só o cadáver, né, mãe? Aquilo lá são os profissionais que deixam a pessoa com cara de anjo, né? Não é? Fica até mais bonita do que quando estava viva, né? Não é? Fica até mais bonito quando põe uma roupa bonita, né, gente? Mas vem cá, voltando, então essa é a morte física. Agora tem a morte espiritual. Vocês conhecem alguém morto espiritual? Lá no trabalho de vocês, na escola, no vizinho, até parente. Não adianta você falar para a pessoa? E como que a pessoa consegue ressuscitar espiritualmente? Você consegue ressuscitar uma pessoa espiritualmente? Quem daqui consegue? Ninguém. Só o Espírito Santo, irmão. Pode falar, a pessoa pode ter a sabedoria que ele for, conhecer de Bíblia, ter lido, não adianta, é o Espírito Santo. Isso é sobrenatural. Só nós fomos ressuscitados. Nós estávamos mortos espiritualmente. A palavra de Deus nos ressuscitou. Hoje nós estamos vivos. Tudo que eu estou falando aqui, vocês estão entendendo 100%. Olha que fé maravilhosa. Gente de cultura diferente, de estado diferente, de escolaridade, tudo, mas nós temos a mesma língua aqui, porque o nosso aqui é espiritual. Então, morte espiritual. E a morte eterna? Ninguém foi para lá ainda, para Guiena. Lembra? A Geena, né? A gente fala no grego Guiena, é o lago de fogo. Ficarão lá eternamente. Quem? O diabo e aqueles que não temem a Deus, não é? Então tá aí, ó.
É o fim disso aí. Tá aí, ó. É isso que nós temos que ensinar, tá? É palavra de Deus. Ah, mas... Ó, eu não vou discutir com Jesus. Jesus que nos ensinou isso aí. Jesus falou que vai ser separado o joio do trigo. Jesus deu ensinamentos práticos, parábolas, que é um meio de contar uma verdade espiritual de forma física, prática, para que a gente possa entender. Se eu sou discípulo de Jesus, eu vou discutir. Ah, mas eu acho... Não tenho que achar nada, irmão. Ah, mas eu acho que... Não, você não tem que achar. Você não tem que achar, você tem que seguir aquilo que está lá, senão não tem sentido. Você já pensou se cada um começar a achar uma coisa aqui? Por que a gente tem unanimidade aqui na questão espiritual? Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Se a pessoa começar a achar diferente, mas não é só isso, tem a Bíblia também. Ah, eu sou guiado pelo Espírito Santo, mas começa a ensinar uma coisa diferente da Bíblia, eu não sou guiado pelo Espírito Santo. Tá? Então essa é a confissão de fé. Bom, nono. 1, 2, 3. A igreja cristã, o corpo e a noiva de Cristo, é consagrada à adoração e ao serviço de Deus, por meio da proclamação fiel da palavra, a prática de boas obras e a observância do batismo e da ceia do Senhor. Vocês já pararam para pensar nisso aí, irmãos? Qual é o papel do corpo de Cristo? Olha, corpo de Cristo, eu sou o corpo de Cristo, a senhora é corpo de Cristo. E para que Ele nos escolheu? Irmãos, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ele ia na igreja todo dia, ficava cantando. Aí eu brincando com ele, né, tenho liberdade de brincar, eu falei, Deus já fez passarinho para ficar cantando direto, né? Passarinho Deus fez para cantar, não foi? Ele de manhã, tem uns passarinhos perto de onde eu estou morando lá, ele já começa a cantar de manhã. É bonito, canta. Não é? Deus fez ele para ficar cantando o dia inteiro? Não, nós temos um monte de atividades, não é? Pode cantar também. Então, precisa tomar cuidado, porque até uma expressão feia que eu vi usando, não é que não, em São Paulo, rato de igreja. Só vive na igreja o dia inteiro, não trabalha, não faz nada, fica só lá, o dia inteiro. Não, irmãos. Tem um momento de adorar a Deus, e eu adoro a Deus no meu trabalho, eu adoro a Deus quando eu converso com os meus vizinhos, eu adoro a Deus na escola, Não é isso? O jovem, por exemplo, ele não pode ficar indo na igreja todo dia. Não pode, irmão. Tem que estudar, né? Tem que mudar as coisas, tem que evoluir. Não é? Vai ter um momento dele. Porque já pensou, irmão, se todo mundo só ficar na igreja, como é que vai funcionar o sistema? Então tem que entender isso aí. Agora eu vou na igreja para adorar a Deus, me alimentar espiritualmente, ser ensinado para transmitir a palavra do Senhor. Isso tem um tempo. Por exemplo, nós sabemos, a senhora sabe, e quem aqui é professor, professora, tem um tempo de ensino, irmão, senão dói a cabeça. Até a religião, se você começar a conversar muito tempo, a pessoa começa a doer a cabeça, porque a nossa cabeça é assim, o nosso cérebro, não é? Tem um tempo. Uma mensagem, uma aula, por exemplo, 40 minutos, 45, 50, aula dupla é um problema. O ideal seria trocar de professor. E a partir de um certo momento, a pessoa já não consegue mais... Não processa mais, irmão. Não é isso, irmão? Irmão é da área, não é isso? Cansa, irmão. Por isso que a aula tem que ser curta, principalmente na época do fast food que nós estamos vivendo hoje em dia. Tem que ser rápido, irmãos, e objetivo. Não é? Tem que ser rápido, prático. E, olha, irmão, que simplicidade, 2 observâncias. O batismo salva? Não. Nós já aprendemos aqui. O que é o batismo? É uma demonstração, é uma confissão livre e espontânea, que você quer aquilo para o resto da sua vida. Você vai confessar publicamente aquilo. É só isso aí, irmão, o ritual do batismo. Olha que coisa linda. E a ceia do Senhor. Olha que simbologia. Participar do corpo e do sangue de Cristo. Olha que coisa linda que é a ceia do Senhor. Na igreja primitiva, era todo o primeiro dia da semana eles se reuniam. Na Maranata é mensal? Né? Então, cada grupo já é uma tradição.
Se pode ser todo culto também, não teria problema nenhum, né? Poderia. É uma tradição, não fere a palavra de Deus, mas está cumprindo. Acho que a lógica ficou legal uma vez por mês, não ficou interessante? Mas pode ser semanal. Tem igreja que só ceia à noite. Qual que é o problema? Porque Jesus mandou preparar a ceia à noite, e aí só ceia à noite. Pode, desde que não desconsidere quem ceia de dia, né? O problema não é a irmã usar véu, o problema é achar que está errado quem não usa. Eu até acho bonito uma mulher de véu, não é legal, né? Eu vejo lá com aqueles irmãos tudo de véu. Dá uma aflição assim, mas é interessante. 10. 1, 2, 3. A tarefa da igreja é ensinar a todas as nações, fazendo que o Evangelho produza frutos em cada aspecto da vida e do pensamento. A missão suprema da igreja é a salvação das almas. Deus transforma a natureza humana, tornando-se isto, então, o meio para a redenção da sociedade. Amém. Olha só, vocês acham que a igreja tem produzido isso no mundo? De Cristo até hoje. Melhorou ou piorou? Bora! Do surgimento da igreja, Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, o mundo foi crescendo, se tornando cristão. Hoje nós temos 2,5 milhões de cristãos. Claro que tem o nominal e tem o genuíno, o autêntico. Mas eu pergunto para vocês acham que melhorou ou não com o cristianismo, a sociedade? A senhora, mulher, melhorou para as mulheres no Brasil, essa nossa sociedade cristã? Tem melhorado as normas, as leis? O que a senhora acha? Acho que não influencia muito. Só acha que na época da sua mãe era melhor? Não. Ou era pior? Vamos lá, e a senhora? A sociedade. A senhora acha que o cristianismo... Como mulher, nós evoluímos. Então, mas quem trouxe a paridade, a igualdade entre gênero, mulher e homem? Quem foi? Jesus. É assim no Islã? Não. É? Não. Vê lá no Irã, o que está acontecendo lá, por causa de um xadó, de um lenço na cabeça. As mulheres são muito gratas ao Senhor. Então, onde foi que as mulheres gozam de maior liberdade? Tá, tudo bem. Abundou o pecado? É verdade, porque a nossa religião é do amor, mas superabundou a graça. Né? A liberdade da mulher de se comportar, de vestir, de escolher a sua profissão, de ser independente. Não é? Tudo isso quem trouxe? O cristianismo, irmãos. Então, com toda a nossa deficiência enquanto igreja, ela tem sido sal. Claro que não dá para atingir todo mundo, mas que essa graça a gente compartilha com a sociedade, as leis. Mas a política, irmãos, tudo bem, tem muita coisa lá errada, mas eles fizeram boas leis também, porque tem pessoas lá piedosas que temem a Deus. Não tem? Tem bons prefeitos, não tem? Tem. Conheço, não. No Brasil. Se o senhor está dizendo... No Brasil, irmão, não tem. Aqui, como é que está o saneamento básico nosso? Rio Grande do Sul é um exemplo. Mas irmã, só então, mas vamos voltar aqui, então, mas tudo bem. Vocês acham que a igreja tem ajudado a sociedade? Tem sido sal, tem sido luz? Eu acho, irmãos, se você comparar, e a tendência é melhorar. Agora, como que nós vamos melhorar isso aí? Com o ensino, né? Porque não é só oba-oba, né? Não é só o ensino, é isso aqui, academia. É isso aqui que melhora a sociedade, irmãos. Eu tenho certeza que a criançada, por exemplo, os nossos filhos hoje com a questão ecológica, desde pequenininho eles já aprendem a não jogar lixo na rua. Isso é um comportamento cristão, irmão. Eu respeitar o espaço do outro, a rua é um lugar coletivo. Então os nossos filhos estão aprendendo ecologia lá, essa é uma coisa cristã também. Não é salvar o planeta? Não é a nossa casa? Ou nós vamos destruir os rios, garimpo lá, colocar mercúrio lá no rio dos índios? Tem sentido isso daí como cristão? Não tem, irmãos, não tem, irmãos. Não pode, né?
Enfim. Olha, lugar para o idoso. Falar nisso, rapaz, esse negócio de idoso é interessante, né? Eu não aceitava quando eu passei para essa classe. Eu estava meio revoltado, irmão. Agora eu estou achando interessante, irmão. A aula que vem vai ser uma aula prática para fechar o nosso curso. Missões urbanas, nós vamos trabalhar mais o que está acontecendo na cidade, porque nós estamos na cidade, né? Falamos missão rural, já estamos tudo aqui. Nós vamos ver algumas coisas aí, mas na prática. Vamos fazer aqui Aí a senhora vem na próxima aula? Nós vamos fazer um brainstorm. O que é um brainstorm? É uma rodada de ideias. Se Deus quiser. Nós vamos fazer um brainstorm para a gente chegar em alguns pontos comuns aqui, vai ser legal, tá? Essa técnica é muito legal. É o seguinte, então nós já aprendemos 10 pontos. Precisa decorar aqueles 10 pontos que nós aprendemos. É importante, mas aprendê-los é fácil, não é difícil. Você já sabe aquilo que foi ensinado aqui. É só organizar. É aquilo que você precisa para ser um bom evangelizador. Na verdade, são as doutrinas básicas. É o fundamento da nossa fé. Então, aquilo lá vale para qualquer evangélico. Bom, aí o que acontece? Só que nós temos material didático. Toda escola não tem material didático? Tem um professor e tem um material didático. Quando eu saio para a rua para evangelizar, eu encontro o crente. Oh, que bênção, graça e paz, paz de Deus, a paz do Senhor. Já encontrei o crente. Olha que beleza. Nem aqui eu só encontrei crente. Olha que bênção. Tudo salvo. Que bênção, né? Bom, eu posso encontrar também aquele que parou na fé. Tem gente que usa a expressão desviado. Eu não curto muito essa palavra desviado. Eu prefiro usar a palavra parado. Ele não desviou, ele parou. Afastou? Parou, né? Parou. Está todo mundo seguindo Jesus, ele parou. Ele não foi para a heresia. Ele não passou a negar Jesus. Ele parou. Por que ele parou? Ficou triste porque o pastor acabou ofendendo a família dele, não teve o cargo que ele queria, não foi promovido. Quer dizer, ele ainda não é um crente madurão, não é? É um crente que tem ainda essas questões pessoais. Ele podia ter ido para um outro grupo, denominação, mas ele ficou assim, tá magoado. Aí você dá uma palavra para ele, dá um gás, dá até para recuperar. Agora tem o revoltado. O camarada era crente, mas ele ficou revoltado, né? Aquele crente que se o pastor está empurrando o carro, está em pecado. Se trocar é ladrão. Tem pessoas assim na igreja, né? Que tudo é problema. Então, mas você encontra ele também, que ele vai meter o pau. Nada. Mas aí tem aquele texto de Jesus, né? Palavra muito importante. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, para vocês que estão evangelizando, que vão trabalhar nessa área, claro, estão aqui, gente, ouve um pouco a pessoa. Deixa a pessoa falar, que você já vai saber qual é o problema. Tem que ser meio psicólogo. Se começar a falar mal, o coração dele não é o problema. Por exemplo, sábado eu fui na Maranata do Mer, que teve um encontro lá veio o Fernandes, Esteve Fernandes. Eu fui lá. Meu Deus do céu, que delícia, gente. Que gostoso, que palavra. Alguém que foi? Eu Estava lá, não foi, irmã? Uma simples... O homem tem um currículo, não tem noção, fica até... A primeira coisa que ele falou é que ele só é pastor. Ele vai mas que gostoso. Então, agora, eu tenho certeza que tem gente que foi lá e viu o defeito. Mas o problema está em quem? Está no pregador? Está no ambiente? Vocês já foram na igreja do Mer, Maranata? Já foram na igreja? Não é lindo, irmão? Não é gostoso? As irmãs fizeram almoço, me deram até pulseirinha, almocei na faixa, irmão. Olha que coisa linda. Que delícia, irmão. Foi, o que era mesmo? Era... Conferência das... não, o almoço. Ninguém me deu almoço, não. Eu cheguei lá depois do almoço. Então, olha só, mas voltando aqui. Irmão, olha só. Irmãos, olha só. Olha só, o que está acontecendo aqui, o que eu estou transmitindo para vocês, o que Deus colocou no meu coração, eu estou trabalhando. Que delícia que é estar aqui com vocês, irmãos. É prazeroso para mim. Porque eu gosto, eu amo. Então você ouve a pessoa quando você for evangelizar uma pessoa. Para você ter um norte.
Você já vê qual é o coração, a alma daquela pessoa. Tem um estudo filosófico, quem fizer aqui o avançado ou o bacharel vai ter uma matéria chamada lógica, dentro da teologia. E o que os filósofos fizeram? Isso lá da época de Aristóteles, Platão, enfim, eles queriam consertar a alma, porque eles acreditavam na imortalidade da alma. Você sabia disso? Os filósofos acreditavam na imortalidade da alma. E eles queriam arrumar a alma da pessoa. E eles fizeram um documento, um tratado, e descobriram, olha que legal, irmãos, eles não chamavam pecado, chamavam de erro. Os 3 erros que o ser humano pode cometer, uma alma pode cometer. O erro da paixão, o erro lógico e o erro da alma, que eles achavam que não tinha conserto, que eles chamavam de erro moral. O erro... Filosofia de Platão, né? Mas veja que legal. A senhora conhece? Então, o erro lógico é o seguinte, você está andando de carro, está lá, curva perigosa, 50 km por hora. Você sai a 100 por hora. Não faz a curva, morre. Vai perder a salvação? Você só vai mais cedo para o céu, não é? Porque é um erro lógico, né? Jesus vai para o inferno por causa disso? Quer ver? Alimentação. Você é o que você come. Se você se alimenta bem, você não tem mais saúde? Se você pratica exercício, você não tem mais saúde? Mas se você gosta de... Você não pode ver um doce, irmão. Você come. Meu Deus, para! Então, vai perder a salvação? Não, irmão, pode comer doce à vontade. A senhora só vai para o céu mais cedo. Não é fazer o quê? Jesus, então, bom, então lá. Mas esse é o erro lógico, dá para arrumar. Dá para arrumar. Só o médico fala, ó, para com isso, senão você vai morrer. Você para na hora, você não quer morrer, né? Então, erro lógico. Agora, quer ver? Correu, toma sua carteira de motorista. Vai ter que fazer um cursinho. Você não aprende? Então isso dá para consertar, não dá para consertar, irmão. Essa didática dá para consertar, está resolvido, erro lógico. O erro da paixão. O camarada é casado, é uma bênção com a esposa, vão para a igreja, tudo, mas de repente ele conhece lá no trabalho uma moça e ela deu mole para ele, e daqui a pouco, irmão do céu, porque o pecado com pecado não se brinca, né? Daqui a pouco pede a mulher, estraga o casamento, aquele rolo e vai morar e dá aquela confusão. Se apaixonou. Quer ver outro exemplo? O cara tem um carrinho, tudo kit, bonitão o carrinho dele, funcionando, né? Tudo pago, aí ele vê na televisão, ó, dá o seu carro usado, sai com um novo financiado em 5 anos. Olha que delícia, carro zero. Ai, que delícia, dá o dele e pega o zero. Aí fica desempregado, toma o carro, porque o carro é alienado. Fica a pé, apaixonou. A gente não se apaixona? O camarada foi na feira, estava vendendo 10 pentes por R$1. Ele comprou os 10, chegou na casa dele, tudo feliz. Oi, meu amor, comprei 10 pentes por R$1. A mulher olhou para ele, mas você é careca. Ele se apaixonou pelo preço, esqueceu que era careca. Não tem gente que... A gente não compra coisa que a gente não precisa? Você já comprou alguma coisa que você se apaixonou? A minha esposa, ela se apaixonou por uma época por panela. Era panela de fazer arroz, panela de não fazer. Eu falei, não, vamos pôr tanta panela elétrica. Para lavar a panela, não era mais fácil. Faz no arrozinho padrão. Você se apaixona. Pode ver que na sua casa tem um monte de coisa lá que tem nada a ver. Nada a ver. Não tem? Você apaixona, não precisava de comprar aquilo. Mas a gente vai aprendendo, dá para arrumar. Agora, e o erro moral? Principalmente a roupa. E o erro moral que os filósofos descobriram era o erro da alma. É a pessoa que tem inveja. Como consertar? Eles achavam que não tem conserto a alma da pessoa que é invejosa. Olha, irmão, que situação. Por exemplo, como consertar Judas? Andou com Jesus, viveu com Jesus, apóstolo de Jesus, mas ele era problema, não era? As contribuições lá, ele não achava que tinha. Quando a mulher pôs perfume em Jesus, ele não criticou? Olha a cabeça dele. Por isso que eu falei, ouve a pessoa. Então, você vê dentro da igreja, pessoas na igreja, que estão aqui, foram abençoadas e não conseguem ver bênção nisso aqui. Ele vai criticar. Ele não consegue. Irmãos,
Você consegue ver isso aqui, essa estrutura aqui? Vocês sentiram o que é isso aqui, irmão? Os irmãos contribuíram, tem irmão que já está lá na glória. Olha o nível da carteira que a igreja comprou, irmão. Não é do melhor? Ar-condicionado. Olha que iluminação, irmão. Nada aqui deixa a desejar. Olha que gostoso, que conforto, irmão. Mas tem gente que critica, irmão. Tem gente que consegue criticar. Não tem? É do demo isso aí, irmão. É coisa ruim. Irmãos, o certo é até não ficar perto. Que pode, meu Deus, se pegar, é lepra, hein? É pior do que a AIDS. Cuidado. Mano, não tem gente assim? Veio para Jesus, Deus abençoou, libertou, está empregado, mas ele não consegue ver o que Deus fez na vida dele, a amizade que Deus, a família cristã que ele tem. Fala, Jesus. Não, mas deixa eu, calma, vai evangelizar uma pessoa, ouve a pessoa, não chega achando que você sabe, ouve a pessoa primeiro. Porque se você perceber que é problema de alma, irmão, você tem que tomar cuidado também, senão é capaz de te deixar de deprimir, irmãos. Não é? Não tem gente que acaba jogando a gente para baixo? Olha, eu vou falar, é uma coisa que Deus me deu isso aí, é uma coisa que eu tenho. Eu sou tão feliz por Deus ter me dado isso. Eu tenho um amigo, então é o seguinte, eu comprei um carro, meu amigo, pastor também, falou, olha, carro. Ele olhou o carro e falou, ih, rapaz, esse carro aí já foi batido. Olha, já jogou um balde de água fria. Mas como assim, irmão? Não, olha aqui. Irmão, chega uma pessoa que comprou um carro para você, o que você vai falar para ele? Que bênção, irmão, Deus está abençoando, né? Mesmo que você vê um problema, mas você não dá um gás. Uma irmã chega a mostrar para você um vestido novo, não é? Olha, comprei, que bênção, ficou bom para você. Que legal, né? Que sapato. Para que você vai queimar? Mas tem gente que gosta de queimar. Aí, toda coisa ele põe um defeito. Aí, olha só, ele foi administrar uma igreja e pegaram um carro zero para o pastor, bonitão, Maréia na época, Maréia, da Fiat. Não, na época era para o pastor. E Deus me abençoou também na época, né? Eu estava Telesp, peguei um zero também, igualzinho. Aí eu chamei ele, falei, ô fulano, vem cá, né? Eu comprei um carro aqui, eu queria sua opinião, né? Olha a minha didática. Dá uma olhada. Você acredita que ele passou mal, irmão? Quase desmaiou quando ele viu o carro? Porque não tinha como ele criticar, irmão. Porque foi ele mesmo que comprou o outro lá. Tem gente assim, irmãos, que ele passa mal quando ele vê a bênção. Tinha um pastor que só ele pregava. Isso foi em São Paulo, é verdade. Um líder aí, não vou falar o nome. Só ele pregava domingo. Só ele. Aí veio um amigo dele do sul, amigão, pastor também, não tinha como ele não deixar o amigo dele pregar. Aí ele deixou o amigo dele pregar, pentecostal, a igreja pegou fogo, né? Porque é uma pregação diferente, né? O pastor pregava bem, foi aquela experiência, o povo falando línguas. Aí do lado o irmão perguntou para ele, que bênção, né, irmão? Ele falou assim, eu não estou sentindo nada, não sei porquê, não estou sentindo nada, passou mal. Então, irmãos, ouve a pessoa quando você for evangelizar para você ter um diagnóstico. Você tem o dom de Deus para ver isso aí. Se é uma questão, se é uma pessoa emocionada, né? Se é uma pessoa da lógica, né? Que é aquela bobeirinha, né? Que precisa de instrução, ou se tem um problema na alma. Aí é só o sangue, irmãos. Os filósofos falam que não tem conserto. Eu não sei. Jesus falou do joio. Estarão dois, um será levado e o outro será deixado, né? Jesus trabalha com 50%. E na igreja não tem joio, irmãos. Dentro da igreja. Mas isso é um outro assunto. Mas, lição, ouve a pessoa. Bom, eu vou evangelizar uma pessoa, só que eu saio na rua e encontro então o crente, o joião, tem que tomar cuidado, não sei se vale a pena, né? Aí é com vocês, ore a Deus. É o joião. E aqui não tem, é mais em São Paulo, irmãos. E quem mais que eu encontro? A pessoa incrédula, né? O incrédulo, que ele está morto espiritualmente. Você precisa ajudá-lo, que ele está morto. O Espírito Santo precisa fazer. Essa pessoa é boa, é uma terra. Ela vai te ouvir, vai prestar atenção, só que precisa de uma coisa sobrenatural. Tudo bem, é o nosso trabalho.
Por exemplo, você vai encontrar um católico, você deve respeitá-lo, mas comece a travar uma amizade com ele, mostrar as heresias com sabedoria, né, irmãos? Com sabedoria, porque se você pegar o catecismo católico na internet, você vê que 70% está correto. Você tem que trabalhar, você não vai já chegar a jogar tudo, não, irmão. Não. Né? Aí, ó. Eu trabalho com duas pessoas que somos três no nosso trabalho, somente três. As duas são católicas. Eu sempre converso. Mas a senhora não fala assim, liberta essas minhas amigas da idolatria, assim, não. Não há necessidade, né, irmão? Aí, então, só o fato delas te considerar, te chamar para orar, porque elas, olha o nível que elas te vê, né? Elas te vê como uma pastora, né? Como orientadora, mas vai dar tudo certo, irmão. Vai, continua. Professor das mães. Não, e tirar a contribuição. Não pode esquecer, irmão. Não, agora eu falei isso daí, mas a senhora sabe que a contribuição faz parte do culto, viu? Culto sem contribuição ficou faltando alguma coisa. Então a gente aproveita as oportunidades. Mas não é o seu caso não, ali é diferente, né? Só para concluir. Isso, eu já estou deixando elas muito pensativas. É o trabalho, o que é o trabalho da luz e do sol, ó, do sal, né? Mas irmão, agora volta. Deixa eu só falar um negócio. Pois não. A gente realmente tem que ter o cuidado. Eu conheço uma pessoa, ela era católica, ela era... Porque a gente também não pode já chegar falando. Tem que de ouvir. De repente vai botar o dedo na ferida Agora, dele, acabou, ela não vai mais discutir. Agora, interessante que quem aqui trabalha com vendas sabe disso, né? Que o vendedor tem que ouvir, né? O que a pessoa quer, né? Chega na loja lá, você tem que ouvir. O que eu encontro quando eu estou fazendo a minha missão? Eu encontro o crente, eu encontro o crente parado. Dentro do grupo parado tem o que está triste e tem o revoltado, não é isso? Mas eu encontro também o incrédulo, eu encontro aqueles de outras religiões, e aí eu encontro o sectário. Aí que é o X da questão, porque o sectário, ele foi treinado para combater a nossa confissão de fé. Ele foi treinado. Exemplo, um sectário treinadíssimo para combater as nossas doutrinas. Isso que nós aprendemos aqui, as testemunhas de Jeová. Né? Elas são treinadas. Não é que elas querem te enganar. Elas aprenderam daquele jeito. Pessoal da igreja messiânica também. É, também. Mas ainda é menos perigoso. Veja bem, existe um grupo chamado Corpo Governante, que fica em Nova York, nos Estados Unidos, que produz a literatura. Ela, na verdade, é uma multinacional de literatura e distribui literatura para o mundo inteiro. Aí o ancião pega aquela literatura, já vem traduzida, e ele vai passar aquilo para o grupo. E o grupo vai aprender aquilo e vai sair ensinando aquilo. Quando ela faz aquilo, ela acredita que ela está trabalhando para Jeová. Ela não é maldosa. Ah, vou enganar aquela crente. Não, ela acha que você foi enganada, que a senhora foi enganada. E ela quer te levar para Jeová. Então ela tem convicção no que ela vai te ensinar. Existe uma estrutura. Só que, o que acontece? Um exemplo simples, é como um trem. Que o trem, ele é muito bom, tem muita força, mas na linha. Se o trem sair da linha, já era. A testemunha de Jeová, ela é assim. Se ela sai daquele trilho, esquece. Por isso que ela não pode te ouvir. Ela não pode te ouvir. Não é você que pergunta para ela, é ela que pergunta para você. Está entendendo? É o contrário. Então, é um grupo dificílimo de evangelizar. A gente tenta De você, falar ela não vai ouvir, porque ela te vê com você como inferior no campo religioso, no conhecimento. Por quê? Porque já puseram na cabeça dela que nós somos todos pagãos, que nós somos todos idólatras, porque nós cremos na doutrina da Trindade, e já puseram na cabeça dela que a doutrina da Trindade é diabólica. Então ela está numa condição superior. E como ela só trabalha com literatura, e o intelectual tende a achar que ele tem um conhecimento maior. Não é isso? É lógico, ele vê que você anda com a Bíblia, mas você não conhece a Bíblia. Ela também não conhece, ela é pincelado textos da Bíblia para ela. Ela não pratica a exegese. O que é exegese?
Dentro da hermenêutica, a exegese é você. Olhar com uma lupa, né? Exatamente, é você ir na Bíblia e tirar o ensino da Bíblia para você. Isso é exegese. E ela para ter exigese. O que é exigese? É você pegar o seu ponto de vista e encaixar na Bíblia. Por exemplo, suponhamos que uma pessoa queira ser poligâmica, ter mais de uma mulher, um exemplo. Então ela vai lá na Bíblia e fala, está vendo? Ó? Davi teve mais de uma mulher, era um homem segundo o coração de Deus. Então Deus aprova a poligamia. Aí, ó, eu estou pegando aquilo que eu quero e vou buscar na Bíblia para defender aquilo que eu acho. Está entendendo? Só um exemplo. Então, quem fez toda aquela ideia religiosa foi o fundador do movimento, o Charles Taze Russell, que desenvolveu toda aquela estrutura. Então ele escreve, olha, se você parar de ler os meus livros, parar de ler os meus livros e ler só a Bíblia, durante 6 meses você vai ficar nas trevas. Se você só ler os meus livros e não ler a Bíblia, você fica na luz. Olha que tem cabimento, irmão, para nós tem cabimento, isso aí não tem, entendeu? Então, ela vai buscar, só que a nossa Bíblia, a nossa tradução não dava para defender 100% aquele pensamento. Aí precisou fazer o quê? Alterar textos bíblicos que vinham de encontro que elas ensinam. Por exemplo, o Evangelho de João, 1º capítulo, 1º versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Não, no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, não é isso? Então, esse finalzinho, o Verbo era Deus, elas traduziram, e o Verbo era um Deus, só que aquele Deus com letra minúscula, para não ser o Deus lá do princípio, que eles acreditam que é Jeová. Olha só, adulteraram. Mas aí você pega o texto, manda para tudo quanto é acadêmico, erudito da língua grega, gramática grega, não cabe esse um ali, não tem como. Então eles interpolam. O que é interpolar? É você colocar um colchetinho numa palavrinha que não tem no texto, lá no manuscrito. Você pode interpolar para facilitar o aprendizado, ou de repente a língua requer aquela preposição ou aquele artigo, mas não tem. Então na nossa Bíblia tem palavrinhas interpoladas para ajudar o entendimento, mas não para mudar a doutrina. Está entendendo? Então não tem aquele um, só que ela passa batida. Mas nós sabemos disso daí, mas o crente que não conhece a Bíblia não percebe isso aí. Eu fico pensando em uma coisa, como interpreta a palavra Elohim, então, porque o hebraico é o hebraico no mundo todo, é uma tradução, e Elohim é deuses. Deus no plural. Deus no plural, mas é usado no singular. Isso aí é uma questão da gramática hebraica, Elohim. Não, Elohim. Porque, veja bem, olha só. No princípio criou Deus. Não. Bereshit, bara, Elohim. Bereshit, bara, Elohim. O Bereshit no princípio, bara é singular. Criou, do nada. Deus criou do nada, bara, né? Assá seria se já existisse. Bara está no singular no hebraico. Por isso que esse Elohim, eles interpretam como um plural de majestade. Mas Deus é único, senão não teria sentido o provérbio, Deuteronômio 6:4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então Elohim é uma palavra plural, mas é usada no singular, não plural, porque o nosso plural é diferente, né? Um pão, 2 pães, o nosso plural é diferente. Por isso que é importante a língua, né? Mas não é essa a questão, eles concordam? Por isso a palavra Elohim querendo... Não dá, não necessariamente dá para, não dá para defender a Trindade nessa palavra. Até porque ela é usada para a divindade pagã e para Deus verdadeiro. Só que aí que na nossa gramática, como tem maiúsculo e minúsculo, né, a gente coloca Deus, quando se fala do diabo, minúsculo. Quando se fala do Deus verdadeiro, Deus maiúsculo.
Nas minhas aulinhas de hebraico eu ensino lá no canal isso aí também, essa coisinha simples, mas importante. Mas o Elohim é Deus, até para as testemunhas de Jeová, tá? Até para elas, porque isso aí não se discute isso daí. Elo é Deus. É. Lurim, que é o plural, né? É, Elohim. Não, mas essa palavra, não esquece a trindade nessa palavra aí, que não dá sustentação só ela. É importante? É, mas não tem esse significado de mais de uma pessoa, tá bom? Já deu horário? Deu horário, irmãos, porque eu quero entrar num assunto agora que é a nossa Bíblia para você usar como instrumento. 29, né? Então, olha só, olha só, gente, nós temos só mais uma aula, né? Semana que vem. Semana que vem nós vamos trabalhar com aula prática, na praticidade, que nós vamos discutir um pouquinho de missões urbanas e um pouquinho de internet aí, que é uma ferramentona para a gente aí, né? Que todo mundo está viciado em celular, né? Que tal, já que não tem como... Em Amã, eu falei para vocês, né? Eu estava em Amã, capital da Jordânia, as mulheres de burca, mas tudo no celular. Mesma coisa em todo lugar. Jericó, todo mundo. Israel, Jerusalém, tudo. Irmão, internet. Internet está em todo lugar. Dubai, independente de classe social, tem que ter um celular. É normal. Então, nós temos que... Quando a apostila foi feita, não tinha ainda essa tecnologia, a internet. E hoje, não tem como, irmãos. Você vai precisar. Então, uma ideia que a gente vai trabalhar aqui no Brainstorm na próxima aula, como usar essa ferramenta para evangelizar, já que a gente usa parte significativa do nosso tempo no celular. Ou será que só eu? Como é que vocês estão de celular? Virou uma coisa, virou a boca, né? O celular não é praticamente o nosso porta-voz? É ou não é? Para tudo. Você, para ligar para uma pessoa hoje, você pede licença. Posso ligar para você? Digita, né? Posso te ligar? Né? Posso te ligar agora? Está podendo falar? Não é? Interessante. Mas isso a gente... Nossa vida está no celular agora. Isso que nós vamos ver na próxima aula, que é o que eu acho que é o que vale a pena discutir aqui. Tá bom? Oi? Segunda-feira. Dia 3. É. Então, vai fazer a prova de... Aí, quando Não, a próxima aula não é. Não, a próxima aula não é prova, irmão. Não, ela está perguntando. Não, a prova não sofre com a prova, não. Dia 3. Irmão, se vocês não forem bem na prova, eu que sou incompetente, não sofre na prova. Vocês estão lendo os artiguinhos que eu estou colocando para vocês lá? Vocês estão dando uma recapituladinha? Se você curte a aula aqui, deixa que você vai lembrar tudo, tá? Deixa. Só fiquei preocupado de vocês não lembrarem as 3 faculdades da personalidade. Aí eu fiquei preocupado. Vamos orar. A menopausa come a memória da gente. Vamos orar. Hoje eu vou pedir para acho que é a única senhorita da classe, né? Eu vou pedir para, como é que é seu nome? Beatriz, lindo nome. A Beatriz não é vigília, Beatriz, é só o fechamento.